As provas importantes para provar a teoria do Big Bang, tais como radiação cósmica de fundo em micro-ondas, foram descobertas nos meados do século XX. Além disso, a teoria do Big Bang era contestada por muitos cientistas. Haviam algumas perguntas que os defensores da teoria do Big Bang não conseguiam responder, baseado no nível do conhecimento sobre o universo na época. Uma das questões principais é: o que havia antes do evento chamado de Big Bang? Olá, tudo bem? Até hoje, esta pergunta continua sendo colocada apesar de grandes avanços no estudo sobre o universo. Então, será que nós temos já uma resposta? Vocês estão curiosos? Bem-vindos ao nosso canal. Vamos começar agora. O jovem universo. Antes de começar, vamos esclarecer uma coisa. Se inventar a máquina do tempo, nunca poderíamos observar o Big Bang sem saber o que exatamente existia antes do Big Bang. O que vamos falar hoje neste vídeo é baseado inteiramente às hipóteses, como resultado de cálculos científicos pelos pesquisadores. Primeiro, nós temos que falar o que foi exatamente o Big Bang, quais foram as circunstâncias do espaço-universo, tanto no momento do Big Bang quanto logo depois dele. O mais antigo período do tempo da história do universo que podemos mencionar é chamado a Era de Planck. É um espaço do tempo curtíssimo, entre 0 e 10 menos 43 segundos. Apesar de o universo ter um raio extremamente pequeno naquela época, ele estava quente, denso e com energia massiva. Após a Era de Planck, surgiram a Era da Grande Unificação e a Era de Inflação, mas neste momento não tem muito a ver com o nosso tópico de hoje. O que nós temos que lembrar aqui é, ao longo dessas eras, o universo foi se expandindo e esfriando constantemente. Antes do início da Era de Planck, ou seja, até o momento do Big Bang, o universo estava no ponto de singularidade inicial, e a densidade e a temperatura da matéria eram infinitas. Como já temos falado, aqui começam as questões que nos fazem perplexos. Em outras palavras, a densidade ilimitada não é compatível com a temperatura ilimitada no conceito da física que nós sabemos hoje. E o contrário é também verdade. As informações sobre o tempo depois da singularidade, por exemplo, a Era de Planck, não podem explicar o que é a singularidade nem o que aconteceu antes dela. Sendo assim, será que não temos a resposta para esta pergunta? O universo velho. A fins de resolver esta questão em torno de origem do universo, alguns cientistas mudaram completamente o método de análise e examinam esta matéria de direção oposta, trocando o passado com o futuro. Há várias teorias que explicam o fim do universo. Já fizemos um vídeo sobre este tópico e não vamos aprofundar este tema hoje. Desta vez, trataremos de outro assunto, a teoria do Big Crunch. O universo começou a expandir desde o momento do Big Bang e continua crescendo até hoje. Nos últimos 5 bilhões de anos, a energia escura é o motor da expansão cósmica e ela continua acelerando a velocidade de expansão cada vez mais. A energia escura é capaz de fazer o universo encolher no futuro. Também é possível que a energia se espalhe e desaparece, e neste caso a contração do universo ocorrerá pela força de gravidade. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, o que acontece no final da contração é o seguinte: as matérias vão se cair em colapso e formar buracos negros supermassivos. Mais tarde, os buracos negros vão se fundir. Finalmente, o universo rapidamente se encolhe na singularidade. Sim, isso mesmo, no passado, o universo nasceu naquela singularidade. Caso esta hipótese esteja correta, aí está a resposta para a nossa pergunta. Antes do Big Bang, ou seja, até o ponto de singularidade, existia outro universo semelhante ao universo de hoje. O outro universo chegou ao ponto do Big Crunch, após uma fase de expansão contínua. Ele também nasceu do Big Bang. Agora, a pergunta é: quantos ciclos haverá? É bem provável que os ciclos sejam eternos. O universo nasce, envelhece, morre e renasce como o lendário Fênix. O universo repete este ciclo várias vezes. Universo equipirótico, universo que nasceu do fogo. Esta teoria cíclica não é a única teoria hipotética que existe. Temos outras. Elas divergem, em primeiro lugar, nas definições básicas de Big Bang, e, portanto, o mundo antes do Big Bang é desenhado em maneiras distintas em cada teoria.
Uma das hipóteses mais ousadas é o universo equipirótico, nomeado em homenagem à palavra da Grécia antiga equipiroses, sendo um pensamento filosófico que defende que o universo nasceu do fogo. Segundo esta teoria, o universo onde nós vivemos é um objeto de 3 dimensionais chamado Brana, que flutua no espaço com maior número de dimensão, baseado no conceito de multiverso. O universo nasceu quando 2 branas vazias e estáticas colidiram. Como resultado do impacto, a energia foi jogada numa das branas que posteriormente se tornou a matéria. Esta emissão de energia foi exatamente o evento do Big Bang, a teoria explica. Para quem não é profissional desta área, é extremamente difícil compreender tanto o universo equipirótico quanto todas as discussões relacionadas à teoria de corda. No entanto, se esta teoria hipotética for correta, o universo, mais precisamente, a nossa brana, era um espaço vazio e solitário até o Big Bang. Ou algo semelhante. O universo é um pedaço de queijo. Uma das hipóteses mais divertidas foi proposta pelo professor Andrei Dmitrich Linde, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Conforme a sua opinião, o mundo-universo é essencialmente infinito e ele consiste em muitos campos escalares. Quando uma parte do campo escalar ganha força suficiente, ela começa a expandir e o processo de formação da matéria inicia. Então, é difícil demais para vocês? Vamos explicá-lo numa maneira mais fácil. Agora, imaginem um pedaço de queijo com buracos. Os buracos são formados quando o queijo libera dióxido de carbono no processo de fermentação. Vocês já têm a imagem de queijo na sua cabeça? A teoria do professor Linde, conhecida da inflação caótica, é mais ou menos o seguinte. O pedaço de queijo é o universo. Os furos de queijo, ou seja, as borbulhas, são os bairros do universo. Uma das borbulhas é o universo observável e o universo visível, onde nós vivemos. E esta formação de borbulha é exatamente o Big Bang. Segundo essa hipótese, o Big Bang, na teoria do professor Linde, não produziu o universo inteiro, mas apenas uma parte do universo observável. Portanto, o que havia antes do Big Bang é um dos milhares de campos escalares dentro do mar infinito de caos, e isso representa o nosso universo inteiro. O universo com muitos filhos. O físico teórico americano professor Lee Smolin apresentou uma das teorias mais originais. Ele explica que o universo, mais precisamente, os universos estão sujeitos à lei de seleção natural como os organismos. Na teoria de Smolin, o buraco negro é praticamente um berço para o universo recém-nascido. No mundo além do horizonte de eventos, existe outro novo universo governado pelas outras leis físicas. As leis físicas do novo universo podem ser diferentes que as do universo original que deu luz ao buraco negro. Consequentemente, cada universo terá tantos universos filhos quanto aos buracos negros existentes. Alguns universos não conseguem produzir buracos negros devido às leis da física do próprio universo. Não terá um universo filho lá. Temos sorte de vivermos no universo que podemos chamar de universo prolífico. Se a teoria de Smolin for correta, o Big Bang foi o evento da formação do buraco negro no universo-mãe. É difícil simular as leis da física do universo-mãe, mas o buraco negro com massa tão grande não podia ter sido o resultado da explosão e colapso de uma estrela comum. Talvez fosse um buraco negro supermassivo que nasceu no início do processo da formação do universo-mãe. Ou, pelo contrário, pode ser um dos buracos negros gigantes formados pela aglomeração de todas as matérias no estágio final do universo-mãe, quando o processo da expansão terminou e a contração iniciou, mas ninguém sabe ao certo. Este universo é como uma mulher intrigante. Ela constantemente esconde sua idade e insere evidências falsas nas pesquisas dos cientistas. Recentemente, os astrônomos chegaram a um consenso de que a idade no universo que conhecemos é apenas cerca de 13,8 bilhões de anos. No entanto, devido a uma nova descoberta nas profundezas do universo, todas as investigações prévias foram completamente interrompidas. E hoje vamos apresentar um objeto celeste que pode ser mais antigo do que este universo. Mas como isso seria possível? O que sabemos sobre a idade do universo? Ao redigir a certidão de nascimento que estabelece a idade desse universo em 13,8 bilhões de anos, os cientistas enfrentaram grandes desafios.
Determinar a idade do universo, que abrange não apenas corpos celestes, mas todo o espaço-tempo, não é uma tarefa fácil. Atualmente, os astrofísicos concordam com a perspectiva de que este universo está em constante expansão. Estrelas, planetas e galáxias estão gradualmente se afastando uns dos outros. Haverá um dia em que nenhuma única luz será visível nos céus da Terra. Claro, isso se você estiver vivo até lá. Agora, se o universo está em expansão, há um ponto de referência nesse processo. Geralmente, o início de tudo que nos rodeia é associado ao Big Bang. De acordo com os cientistas, esse evento simbólico ocorreu há aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Claro, esses são números aproximados. Ninguém pode confirmar o momento exato em que o universo nasceu, já que não foi convidado para a festa de aniversário. Determinar a idade total do universo, embora pareça simples à primeira vista, não é uma tarefa tão fácil. Os cálculos envolvem luz, expansão do universo, energia escura e também dependem da tecnologia contemporânea, que nunca pode ser considerada no auge técnico. Por muitos anos, acredita-se que a taxa de expansão do universo seja constante. Um parâmetro usado para representar esse processo é chamada constante de Hubble. Não, quando falamos de Hubble, não nos referimos ao telescópio, mas ao cientista que deu nome ao telescópio. A média da constante de Hubble é de 70 km por segundo megaparsec, sendo que 1 megaparsec é aproximadamente 3,26 milhões de anos-luz. Dada a distância inimaginável, vamos evitar converter para quilômetros. Fazendo um cálculo simples, dividindo a distância pela taxa de expansão do universo, a resposta ainda fica em torno de 13,8 bilhões de anos. No entanto, há um ponto que complica um pouco os cálculos. O número de astrofísicos que reconhecem a expansão acelerada do universo está aumentando, e nesse caso, a idade do universo pode ultrapassar 14 bilhões de anos. Em estudos individuais, alguns cientistas estimam a idade da avó universo em 16 bilhões de anos. De qualquer forma, recentemente foram descobertos corpos celestes que estão intrigando os cientistas no campo da astronomia. Coisas mais antigas que o universo. Na pesquisa espacial, sempre há equívocos que rondam as pessoas. Há muito tempo, os humanos acreditavam que era o centro do universo. Com o tempo, descobrimos que a Terra é redonda e que a nossa casa, a Terra, está situada nos fundos do vasto quintal da Via Láctea, a gigantesca galáxia celestial. A determinação da idade do universo também está sujeita a erros. O primeiro telescópio com o qual as pessoas espiaram o universo pode ser comparado a óculos. Por outro lado, telescópios espaciais gigantes como o James Webb e o Hubble são agora mais microscópios, permitindo-nos espiar até os confins do universo. No verão de 2023, um dos pequenos paparazzi do universo descobriu 6 galáxias que levantam dúvidas sobre a idade do universo. Essas galáxias eram tão antigas que não deveriam existir. Isso levanta a questão: será que alguém armou isso para provocar os cientistas? Quando falamos anteriormente sobre como determinar a idade do universo, não mencionamos outro método comum. Os astrofísicos determinam a idade das estrelas mais antigas com base no desvio para o vermelho. Quando o objeto celeste está localizado longe da Terra e, além disso, se afasta devido à expansão do universo, sua luz é esticada e se desloca para a parte vermelha do espectro. Em outras palavras, quanto mais antiga uma estrela, mais seu espectro se desloca para a cor vermelha. Entendi, mas todos dirão: afinal, qual é o problema com a galáxia mencionada anteriormente? Na verdade, a galáxia descoberta pelo telescópio espacial James Webb é extremamente madura, apresenta uma disposição perfeita e é tão antiga quanto o próprio universo. De acordo com a pesquisa do professor de física Rajendra Gupta, essas galáxias, mesmo em uma estimativa conservadora, já existiam pelo menos 300 milhões de anos após o Big Bang. No entanto, para formar um sistema tão vasto, esse tempo não seria suficiente. Com base na pesquisa espacial, um universo tão jovem teria sido preenchido com elementos como gás e poeira, que são os materiais necessários para formar estrelas. No entanto, a formação rápida de galáxias em um período tão curto desafia explicações teóricas convencionais. Além disso, essas galáxias são extremamente organizadas, o que implicaria que um herói de quadrinhos como Flash
colocou estrelas em uma velocidade incrível. Nessas galáxias, uma quantidade massiva de estrelas nasceu. Disse que o número de corpos celestes nascidos em um ano era maior do que aqueles em galáxias mais próximas de nós. Que creche cósmica tão produtiva, né? Isso significa que o universo é pelo menos metade ou mais antigo do que sua idade divulgada. Estrela de Matusalém, o cavalo negro do universo. Não são apenas as astutas galáxias que perplexam as melhores mentes na Terra. Observar estrelas individuais às vezes levanta mais perguntas do que respostas. A estrela que se revelou um cavalo negro é, na verdade, a muito brilhante HD 140283. Oficialmente, ela é considerada uma das entidades celestes mais antigas já descobertas no universo. Essa estrela, em homenagem a um personagem bíblico que viveu quase 1000 anos, é chamada de Estrela de Matusalém. Assim como Matusalém da Bíblia, a Matusalém do céu também é uma presença surpreendente. Com base nos dados coletados, a Agência Espacial Europeia tentou determinar a idade dessa estrela. Mesmo com uma estimativa muito conservadora, essa estrela deveria ter atingido a idade de 16 bilhões de anos. E mais uma vez, os astrofísicos ficaram perplexos. Pesquisas indicam que essa estrela gigante é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com uma quantidade extremamente pequena de ferro. Isso sugere que a estrela é bastante antiga. Na realidade, as estrelas geralmente possuem hélio e hidrogênio como materiais principais, mas a maioria delas contém quantidades significativas de metais pesados. Nosso universo é uma fábrica que produz corpos celestes sem resíduos. Todas as estrelas eventualmente morrem e liberam praticamente todos os elementos da tabela periódica de Mendeleev no espaço. Novas estrelas, planetas sólidos e gigantes gasosos retiram materiais desses funerais cósmicos. Até mesmo o ferro em nosso sangue foi formado em estrelas que morreram há muito tempo. Por outro lado, a Matusalém contém muito pouco ferro. Isso indica que essa estrela se formou em uma época primitiva do universo, quando o ferro era escasso. Cientistas da Universidade Estadual da Pensilvânia, juntamente com o professor Howard Bond, têm investigado a idade de HD 140283 ao longo de vários anos, com base em dados sobre a distância, brilho, consumo de energia e composição do núcleo. Mesmo quando tentaram considerar várias maneiras de tornar a estrela mais jovem, ela parece ultrapassar a idade possível. Considerando as margens de erro estatísticas nos cálculos para determinar a idade, acredita-se que essa estrela tem uma idade quase idêntica à do universo. Earendel, a estrela mais distante do universo. Parece que há corpos celestes que zombam dos astrofísicos como se estivessem combinando algo. Se esses corpos estão entediados há bilhões de anos no frio vácuo, não é uma má ideia se distrair um pouco, né? Não é apenas HD 140283 que tem deixado muitos cientistas perplexos e fazendo com que a idade do universo fosse recalculada. Outra estrela que não deveria existir está enviando luz vermelha para nós a partir dos confins do universo. Essa estrela foi descoberta em 2022 pelo telescópio espacial Hubble, usando uma lente gravitacional. Os cientistas examinaram um desvio para o vermelho da luz emitida pela estrela, formalmente denominada WHL 0137LS. Earendel é uma estrela extremamente brilhante e massiva, e sua luz é esticada 7 vezes. Isso prova que ela teve que viajar uma distância extremamente longa antes de chegar até nós. A luz emitida por essa estrela foi liberada apenas 900 milhões de anos após o nascimento do universo. Considerando todo o tempo necessário para a formação de estrelas, isso é apenas um instante nos padrões cósmicos. Além disso, devido à expansão contínua do universo, a posição observada dessa estrela está a uma distância impressionante de 28 bilhões de anos-luz da Terra. Em outras palavras, essa estrela nasceu praticamente na mesma época do Big Bang. E isso é uma estimativa bastante conservadora. Os astrofísicos explicam esses fenômenos como estrelas e galáxias antigas, dizendo que a interpretação do desvio para o vermelho pode estar incorreta. Além disso, eles afirmam que no início do universo, a matéria e a luz podem ter se comportado de maneira diferente do que ocorre atualmente.
Em outras palavras, as leis físicas podem ter seguido outra legislação trabalhista. De qualquer forma, Earendel exige uma investigação mais cuidadosa. Os cientistas estão atualmente engajados em esforços para compreender os fenômenos associados a essa estrela. A humanidade está sempre se questionando se existe vida semelhante em algum outro lugar do universo. Além dos fãs de ficção científica, existem políticos sérios e respeitados que têm interesse em conhecer alienígenas. Graças ao apoio deles, a NASA tem conseguido encaminhar verbas para o Projeto 7, que busca vida inteligente extraterrestre. Na época da Guerra Fria e da corrida espacial, tanto os Estados Unidos como a União Soviética já tentavam receber sinais ou enviar sinais ao espaço. Por exemplo, em 19 de novembro de 1962, a União Soviética do Centro de Comunicações do Espaço Profundo Yevpatoria, na Crimeia, emitiu ao universo a palavra Mir, que significa mundo ou paz. 5 dias depois, também enviou suas duas palavras favoritas, Lenin e União Soviética. 12 anos depois, os Estados Unidos da América enviou a famosa mensagem de Arecibo. Isso foi em meados do século XX. Devido à vastidão do universo, acreditavam haver uma grande probabilidade de existir outras civilizações além da Terra e que responderiam às mensagens. Mas, passados longos anos, os únicos que conseguiram contato com civilizações extraterrestres foram os ufólogos e os jornalistas sensacionalistas. Obviamente, não são pessoas confiáveis. Esperava-se que os alienígenas entrassem em contato com pessoas diferentes dessas. No entanto, não houve nenhuma resposta. O paradoxo de Fermi descreve essa situação. Ou seja, esse paradoxo questiona a probabilidade de existir outras civilizações avançadas no universo como seres humanos e o motivo de ainda não ter sido descoberta. Paradoxo? Afinal, onde? A primeira mais bela solução para o paradoxo é de que o paradoxo não existe de fato. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que nunca sai de casa e vive como um eremita. Ele começará a sentir falta de outras pessoas e às vezes anda e grita dentro de sua casa para encontrar alguém para conversar. Ele diz: "Tem alguém aí? Quero conversar, estou sozinho aqui." Mas ninguém o ouve. Nem mesmo os moradores dos apartamentos vizinhos. Mesmo que estivesse cercado por milhões de pessoas numa cidade grande, o personagem desse experimento mental não consegue encontrar ninguém porque está gritando apenas em sua casa. As tentativas da humanidade de obter contato no universo é semelhante a essa história desse eremita. Tentem imaginar, o nosso chamado ainda só pode ser ouvido num pequeno raio de distância. O sinal soviético de 1962 viajou apenas 58 anos-luz e a mensagem de Arecibo apenas 46 anos-luz. Lembrando que o diâmetro da galáxia é de cerca de 100 mil anos-luz. Isso é, o nosso sinal percorreu apenas um pequeno pedaço da galáxia. Na história do eremita, seria como se estivesse procurando alguém sem sair do seu próprio quarto. Mesmo que existissem civilizações a 100 anos-luz da Terra, a busca realizada da forma que foi feita torna-se praticamente impossível o recebimento de algum contato. Ou seja, os sinais enviados um ao outro ainda não chegaram aos seus destinos. Chegou o momento final. Obrigado, civilização. Existem outras hipóteses que resolvem o paradoxo de Fermi e ainda são mais assustadoras. Por exemplo, existe a teoria do grande filtro. O seu inventor foi o Dr. Robin Daly Hanson. Esse pesquisador dividiu em 9 estágios o desenvolvimento de uma civilização cósmica como a civilização humana num planeta terrestre. O primeiro estágio é a formação de um sistema estelar semelhante ao sistema solar. O segundo estágio é o surgimento de moléculas autorreplicantes e assim por diante. No 8º estágio, a civilização humana como a atual se desenvolve. E no 9º estágio, começa a imigrar em grande escala para o espaço. Nesse estágio pode ocorrer de encontrar obstáculos no caminho e não conseguir avançar para a próxima fase. Nós agora estamos entre o 8º e o 9º estágio. A história humana mostra que quanto mais desenvolvida é uma civilização,
as formas de autodestruição se tornam mais interessantes e atraentes. Pode inclusive ocorrer a destruição de um planeta inteiro, levando consigo tudo em sua volta. Felizmente, na época do rei Átila e do Gengis Khan, não existiam armas de destruição em massa. Há outras coisas que não devemos nos esquecer, como a poluição ambiental global. Isso pode ser exatamente o que chamam de grande filtro. Se isso acontecer, toda a humanidade chegará ao final como se estivessem no filme Mad Max e transformado esse planeta num grande aterro sanitário. Uma outra coisa que pode ser chamada de grande filtro é a realidade virtual. Quanto mais a tecnologia da informação se desenvolve, mais avançada se torna a realidade virtual. Nela é possível fazer tudo o que desejar, matar dragões e salvar princesas, viajar em naves estelares e visitar os habitantes da nebulosa de Andrômeda, ou até mesmo trabalhar dentro da realidade virtual. Isso parece bem mais interessante, não acham? Seria melhor que pesquisar o universo no mundo real e procurar por alienígenas reais que nem sabemos se existem. Pode ser que os alienígenas pensaram a mesma coisa. E assim, eles não estão nem ligando para os terráqueos. Eles viveriam pelo resto de suas vidas no mundo de realidade virtual do universo de World of Warcraft, e seus corpos seriam mantidos vivos por algum tipo de dispositivo. Só de imaginar, já sinto até calafrios. Quem reside no zoológico? Os humanos são criaturas que a princípio são considerados exclusivos. Sem qualquer fundamento, tendemos a imaginar que seres inteligentes seriam como seres humanos. Os alienígenas dos filmes de ficção científica são parecidos com os humanos, não acham? Porque os humanos acreditam que se houver alguma civilização desenvolvida, essa seria num planeta terrestre e que a vida seria sustentada por matéria orgânica. Além disso, mesmo que existam outras civilizações no universo, por que acreditam que o fluxo do tempo seria o mesmo que o da Terra? Bem, primeiramente pode ser que os alienígenas sejam completamente diferentes de nós. Vamos imaginar uma vida inteligente, semelhante a uma nuvem, que vive na atmosfera de um gigante gasoso. O que falaríamos e sobre o que conversaríamos com eles? Aliás, será que conseguiríamos identificar que eles possuem inteligência? E eles conseguiriam identificar a nossa inteligência? Bem, vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Digamos que os alienígenas sejam semelhantes aos humanos, com uma pequena diferença de possuírem 3 olhos. Como saberíamos o quanto evoluída é a cultura deles? Para os humanos, levou de 6 a 8 mil anos desde a criação dos primeiros equipamentos agrícolas até a era dos computadores, da internet e do conhecimento do universo. Sem dúvidas, este foi o estágio de maior avanço da nossa civilização. Os humanos, como vivem hoje, surgiram a partir de uma espécie biológica há cerca de 200 mil anos. No entanto, só a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Pode ser que apenas 30 mil anos antes do Homo sapiens surgir na Terra, uma espécie semelhante a nós possa ter surgido no universo. Geologicamente, esse número seria apenas uma fração de segundo. Mas essa fração de segundo seria tempo suficiente para que a civilização cósmica se desenvolvesse muito antes da civilização terrestre. Seria comparada à grande evolução dos humanos a partir do período paleolítico. Pode ser até que as civilizações espaciais tenham avançado de forma ainda mais rápida. E se isso ocorreu, então para os alienígenas seríamos uma criatura classificada como Homo alguma coisa, ainda como se estivesse em processo de evolução de macaco a caçador-coletor, membros de uma tribo qualquer que ainda portam tacapes. Os antropólogos culturais costumam usar aviões para observar um povo e fotografá-los de cima. Pode ter acontecido a mesma coisa conosco. Os alienígenas estariam nos observando e nos analisando, mas nunca nos contatou diretamente. Isso porque a inteligência dos seres humanos da Terra seria muito inferior ao dos alienígenas. Ou pode ser que apenas não temos o conhecimento e as habilidades necessárias. Isso é o que chamam de hipótese do jardim zoológico. E nós somos esse animal dentro da jaula. Alguns podem ter se perguntado, o que acontecerá com os seres humanos quando atingirem um limite do seu desenvolvimento? Infelizmente, essa resposta ainda não temos.
Pode ser que a humanidade, que representa uma ameaça à civilização espacial, seja punida com o seu extermínio. Isso pode acontecer daqui a 1000 anos ou amanhã, pois não sabemos como pensa o líder do Império Espacial, não é? Ou, por outro lado, podemos ser calorosamente recebidos numa pacífica comunidade do universo. Só Deus poderia nos responder essas dúvidas. Por enquanto, mesmo sem alienígenas, já temos problemas suficientes para resolver, não é? Gostaria de ouvir a opinião de vocês também. No distante planeta Jano VI reside uma espécie chamada Horta, que se alimenta de pedras. Eles dissolvem as pedras em ácido sulfúrico e as bebem avidamente. A razão pela qual esse planeta é permeado por inúmeros túneis deixados após uma refeição grandiosa é isso. Devido ao corpo celeste da espécie Horta ser feita de um material de fibra especial, as armas da humanidade não têm efeito sobre eles. Isso porque o corpo da espécie Horta evoluiu com base no silício. Vocês ficaram impressionados com as extraordinárias habilidades da vida extraterrestre? Infelizmente, isso é apenas uma história fictícia presente em space operas, como Star Trek. Mas e se de fato existir vida baseada em silício no universo? Os cientistas estão considerando seriamente essa hipótese e têm algumas evidências que a sustentam. Basta adicionar silício. A primeira vez que o conceito de vida baseada em silício foi levantado pelo astrofísico alemão Julius Scheiner. Isso aconteceu em 1891, há bastante tempo atrás. A ideia de Scheiner é simples e pode ser considerada atraente para aqueles que buscam vida inteligente extraterrestre. Isso se deve ao fato de que ela aumenta os locais onde se poderia esperar um encontro com civilizações no universo. O método comumente utilizado para avaliar o número de planetas habitáveis é a equação de Drake, criada para calcular a quantidade de civilizações com as quais a humanidade poderia entrar em contato. A equação é a seguinte: N igual R asterisco vezes FP vezes NE vezes FL vezes FI vezes FC vezes L. N representa o número de civilizações inteligentes com as quais poderíamos ter chances de estabelecer contato. R asterisco é o número de estrelas que nascem em nossa galáxia a cada ano. FP é a proporção de estrelas semelhantes ao Sol que possuem planetas. NE refere-se à média de planetas e luas que possuem condições adequadas para o surgimento da civilização em um único sistema estelar. FL é a probabilidade de vida surgir em planetas com condições propícias. FI é a probabilidade de surgimento de vida inteligente em planetas onde a vida já existe. FC é a proporção de planetas com vida inteligente onde é possível e desejável o contato com essas formas de vida inteligente. L representa o período durante o qual formas de vida inteligente existem, são capazes de contato e desejam um contato. Essa equação é altamente subjetiva. Isso porque os valores precisos são desconhecidos para a maioria dos termos nessa equação. No entanto, essa equação pressupõe a existência de planetas específicos ao redor de estrelas específicas que possuem condições propícias para o surgimento da vida. Em 2013, astrônomos da Universidade da Califórnia e da Universidade do Havaí, em Manoa, estimaram que dos 250 a 500 bilhões de estrelas na Via Láctea, há aproximadamente 11 bilhões de planetas, com tamanhos semelhantes à Terra, que não apenas orbitam em torno de uma estrela como o Sol, mas estão em uma zona de conforto. Desculpe, não muito fria nem muito quente, uma zona habitável. Em outras palavras, há a possibilidade de que vida baseada em carbono exista lá. Nesse caso, como seria se pudéssemos utilizar os organismos capazes de sobreviver em condições muito frias ou muito quentes para expandir a zona habitável para a civilização? Na equação de Drake, o termo multiplicador NE aumenta significativamente. Isso implica que a probabilidade de encontrar seres com habilidades como as do personagem Homem-Areia do universo Marvel, que pode transformar seu corpo em areia ou vidro, aumenta no espaço interestelar. Como todos sabem, vidro e areia são compostos principalmente de silício. Agora, por que o silício é considerado um elemento de formas de vida alternativas? Por que o silício? Ao observar a tabela periódica dos elementos, notamos que na mesma coluna do carbono existem vários elementos com propriedades semelhantes.
E logo abaixo do carbono, com o número atômico 14, encontramos o silício. O motivo pelo qual o silício é considerado o componente mais provável para formas de vida alternativas é por isso. Assim como o carbono, o silício possui uma valência atômica de 4. Isso significa que ele pode formar ligações covalentes com outros 4 átomos. Por que isso é importante? Isso porque todos os seres vivos, como nós, são construídos com base na capacidade do carbono de criar moléculas altamente ramificadas. E isso proporciona uma estrutura esquelética estável, complementada por outros elementos, e é um dos requisitos fundamentais da biodiversidade na bioquímica. Essa característica permite a criação de compostos com heteroátomos conhecidos como componentes da vida, representados por hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Nosso mundo é um mundo de CHONPS. A inicial C representa carbono. Então seria possível um mundo CIHONPS substituindo o carbono por silício? É vantajoso que o silício possa formar moléculas longas e ramificadas. No entanto, os átomos de silício são grandes e têm dificuldade em formar ligações, incluindo as duplas ligações, que são extremamente importantes para os compostos orgânicos. O silício também apresenta outros problemas. Por exemplo, nós respiramos ar e exalamos dióxido de carbono. Em outras palavras, no ciclo respiratório, o O2 é substituído por CO2, mas no caso do silício, isso não seria possível. Isso porque o dióxido de silício é sólido e não gasoso. Portanto, seres extraterrestres baseados em silício provavelmente teriam uma ecologia muito diferente da nossa. Tópico: será que os extraterrestres espirram com areia? Além disso, há também questões relacionadas ao meio. Para que a vida exista, é necessário um ambiente no qual as moléculas possam se mover. Em nosso caso, a água desempenha o papel de meio, mas esse ambiente não é adequado para a estrutura esquelética do silício. Mesmo que seja adequado para compostos orgânicos de silício-carbono, isso não é o caso em planetas como a Terra. Além disso, os problemas da bioquímica do silício não se limitam a isso. No entanto, entre os compostos de silício conhecidos, ainda existem alguns promissores em termos de participação em processos biológicos. Silício e vida. Zeólitos podem estimular reações químicas dentro do organismo e podem se tornar análogos de enzimas de carbono. Isso se refere a uma estrutura esquelética microporosa de grande capacidade, na qual se combinam alumínio, silício e compostos de oxigênio, conhecidos como aluminosilicatos. A carga negativa desse complexo é neutralizada pela ligação de íons positivos, como sódio, cálcio e outros elementos. Zeólitos capazes de imitar substâncias como hemoglobina, metaloproteína e citacromo P450 são conhecidos. Além disso, o silano é um composto de silício e hidrogênio, semelhante a hidrocarbonetos. No entanto, o comportamento do silano é muito mais impulsivo e pode facilmente oxidar e até mesmo explodir ao entrar em contato com o ar. Se considerarmos os polímeros de silano como elementos em sistemas biológicos, isso estaria limitado a condições diferentes da Terra, como aquelas encontradas em ambientes de temperatura muito baixa. Essas condições são encontradas em Titã, que possui mares de metano e etano. Os cientistas consideram esse ambiente como um local potencialmente adequado para a existência de formas de vida primitivas. Ou talvez o silício, com cadeias de silício e oxigênio, seja mais resistente ao calor do que polímeros de carbono, podendo se adaptar a altas temperaturas. Vênus, talvez? É uma possibilidade. O silício resistente ao calor pode suportar não apenas altas temperaturas, mas também o contato com ácido sulfúrico. Imagine só, e se houvesse seres extraterrestres com sangue ou suor não à base de água, mas sim à base de ácido sulfúrico? Parece melhor não tocá-los, não é? Organismos de silício da Terra. Mas será que ambientes extremos são realmente necessários para os organismos de silício? É que na Terra também existem seres vivos que, de certa forma, convertem carbono em silício. Por exemplo, as diatomáceas, que são algas unicelulares, compõem 1/4 de toda a matéria orgânica na Terra. A carapaça das diatomáceas é composta por 95,6% de sílica.
mas internamente é uma espécie de caldo de carbono fervendo. Isso pode ser considerado um bom exemplo de compostos orgânicos de silício-carbono. As diatomáceas podem se reunir para formar colônias. Isso não seria um indício para formas de vida mais complexas? No entanto, as diatomáceas não são a única manifestação de organismos de silício. Compostos de silício estão presentes em organismos como radiolários, algumas plantas, esponjas e até mesmo nos tecidos conjuntivos humanos. Será que os seres humanos e outros organismos aprenderam de alguma forma a extrair silício do ambiente e criar a partir dele compostos biologicamente importantes? No entanto, se isso é verdade, por que não encontramos polímeros de silício-carbono na natureza? Especialmente considerando que há uma quantidade significativa de silício ao redor, representando até 20% da crosta terrestre. Evidência que indica a possibilidade de organismos de silício. Cientistas estão investigando essa questão. Por exemplo, em 2016, eles conseguiram realizar algo que antes era considerado impossível para os organismos. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia extraíram uma proteína chamada citocromo C, de uma bactéria chamada Rhodothermus marinus, que habita fontes termais na Islândia, e a transplantaram para as bactérias E. coli. Após apenas 3 gerações de mutações súbitas, a E. coli passou a sintetizar polímeros com uma eficiência 15 vezes maior do que os métodos artificiais existentes. Não seria essa uma evidência indicativa da possibilidade de existência de organismos de silício desde que as condições sejam adequadas? No entanto, os cientistas, especialmente os carbonocêntricos, acreditam que mesmo que locais com tais condições existam, não seriam aqui na Terra. Existe uma grande variedade de problemas na astronomia. Quanto mais investigamos outras estrelas e galáxias distantes, mais mistérios surgem pela frente. Mas às vezes acontecem verdadeiros avanços. Aparentemente, uma dessas descobertas se tornou realidade recentemente. 14 novas estrelas foram descobertas pelos astrônomos. Isso pode levar à solução de pelo menos 2 problemas sérios. 2 grandes mistérios. Para os pesquisadores, há uma lei que causa uma certa sensação de angústia. Toda vez que parece ser possível construir um modelo cosmológico, surge um fato que o estraga. A matéria escura é exatamente um desses casos. No início do século XX, descobriu-se que alguns objetos que antes acreditava-se serem nebulosas eram, na verdade, galáxias distantes. Por exemplo, essa é a situação em torno da galáxia de Andrômeda. Logo ficou claro que o movimento real das estrelas nessas galáxias não se encaixava nos modelos cosmológicos elaborados pelos especialistas. Os cálculos mostram que a velocidade com que as estrelas orbitam o centro da galáxia deveria diminuir quanto mais longe elas estivessem do centro. No entanto, na prática, a velocidade praticamente não diminuiu com o aumento da distância. Isso só pode significar uma coisa: algo que é invisível e muito grande está empurrando gravitacionalmente a estrela. Em breve completará 100 anos dessa descoberta. No entanto, a identidade do invisível e misterioso boiadeiro que conduz as estrelas com o raio da gravidade ainda não está nem perto de ser imaginável. Várias teorias foram apresentadas, mas até agora nenhuma foi comprovada ou negada. Esse boiadeiro, ou seja, matéria escura, não emite nada, inclusive luz visível, e não interage com nenhuma outra matéria, exceto por sua própria gravidade. É por isso que ela é chamada de escura. Esse é o maior problema no estudo da matéria escura. Não se sabe por onde começar essa abordagem. Há outro mistério muito simples que há muito tempo atormenta os especialistas. Trata-se da pergunta: onde está a antimatéria, que consiste em apenas 3 subseções. Será que alguém sabe o que é antimatéria? Já postamos um vídeo aqui no nosso canal sobre antimatéria, mas por precaução vamos revê-lo aqui. Para começar, o que é um átomo de matéria comum? De uma forma muito simplificada, ele se assemelha a um sistema planetário. Há uma estrela no centro, ou seja, um núcleo composto de prótons e nêutrons. Em torno dele giram os planetas, ou seja, os elétrons. Os elétrons têm carga elétrica negativa e os prótons têm carga elétrica positiva. A antimatéria é exatamente a mesma coisa.
No entanto, os elétrons no núcleo são chamados de pósitrons, porque têm carga positiva. Se a antimatéria encontra a matéria, ocorre a aniquilação. Na teoria, não há diferença entre matéria e antimatéria, a não ser o fato de suas cargas serem opostas. Elas são como espelhos uma da outra. Existe uma velha piada astronômica sobre isso. Vamos supor que vocês tenham encontrado inesperadamente um alienígena amigável no espaço. Esse alienígena se parece bastante com todos nós, mas cuidado, pois quando o encontrarem, ele vai lhe estender a mão esquerda. Talvez esse alienígena seja feito de antimatéria. No momento não há massa de antimatéria no sistema solar nem na Terra. Mas deve haver pelo menos a mesma quantidade de antimatéria que há de matéria comum. Agora, por onde devemos procurá-la? Até muito recentemente, acreditava-se que não havia antimatéria no universo observável. No entanto, parece que a história não é tão simples assim. Nova descoberta: estrelas misteriosas. Recentemente, durante uma pesquisa no céu, os pesquisadores notaram uma série de explosões misteriosas de raios gama em várias regiões da galáxia. A fonte das explosões é desconhecida, mas surgiu a ideia de que elas podem ter se formado a partir de estrelas feitas de antimatéria. O universo, de forma alguma, é um vácuo perfeito. Além das estrelas, planetas e outros corpos celestes, também há muito gás no espaço e mais poeira do que no seu armário. Assim como as estrelas, o gás e a poeira fazem parte da galáxia e, junto com as estrelas, orbitam em torno do centro galáctico. A poeira frequentemente cai em outros corpos celestes. Normalmente, ao cair poeira em um planeta ou em uma estrela, acaba pegando fogo na atmosfera. Mas e se ela colidir com uma estrela feita de antimatéria em vez de uma estrela normal? Como mencionado anteriormente, quando a matéria colide com a antimatéria, acontece a aniquilação. Quando acontece a aniquilação, são formadas explosões de raios gama semelhantes às que foram observadas pelos especialistas. Como candidatos a essas estrelas de antimatéria, os astrônomos escolheram 14 objetos. Em um futuro próximo, mais desses objetos misteriosos serão descobertos. Eles podem nos dar a resposta para a questão de onde foi parar a grande quantidade de antimatéria que deve ter existido nesse universo. Algo surpreendente é o fato de que as estrelas de antimatéria existem muito próximas a outras estrelas da galáxia. Essas estrelas devem ser feitas de antimatéria que nunca esteve em contato com a matéria normal. Caso contrário, teria havido uma grande explosão de aniquilação em escala cósmica, que acabaria com tudo. É possível que sejam estrelas estranhas do universo distante que não foram investigadas até o momento e que já foram aprisionadas pela atração gravitacional da nossa galáxia. A Terra dos Excluídos no espaço intergaláctico. Como mencionado anteriormente, a matéria escura não existe nas proximidades do Sistema Solar, mas existe principalmente em aglomerados no espaço intergaláctico. Usando uma analogia, se as estrelas são ovelhas, as galáxias são cercados, onde as ovelhas são conduzidas por cercas de matéria escura. É mais ou menos esse raciocínio. Entre alguns modelos astronômicos, os candidatos à matéria escura incluem buracos negros, grandes aglomerados de estrelas de baixa massa, como anãs marrons, e vários objetos curiosos, como máximons, buracos negros estáveis que não evaporam devido à radiação Hawking, e partículas hipotéticas chamadas axions. Mas essas teorias são assunto para outro vídeo aqui no nosso canal, por isso não entrarei em detalhes sobre elas aqui. Vou apenas apresentar mais uma teoria com base nas descobertas que mencionei. E se as misteriosas estrelas de antimatéria não apenas existirem, mas também tiverem características um pouco diferentes das encontradas em objetos normais? E se apesar de sua massa maciça, elas tiverem uma luminosidade muito fraca ou por algum motivo não emitirem luz alguma? Ou talvez seja apenas uma anã marrom, uma mera estrela fracassada que não tem massa suficiente e não conseguiu passar por uma reação termonuclear completa. De qualquer forma, essas estrelas estão formando grandes grupos em locais onde praticamente não há matéria normal, ou seja, onde não há ameaça de contato, o que causaria uma aniquilação súbita e fatal. As galáxias que são expulsas criam sua própria estrutura. A estrutura é escura demais para ser vista a olho nu, mas grande o suficiente para afetar a galáxia de forma gravitacional.
Mas será que isso é realmente uma estrela de antimatéria? Se as estrelas de antimatéria realmente produzem matéria escura, então a matéria escura deve ser muito mais abundante do que a matéria normal. A proporção chega a 85% da massa total do universo. É estranho pensar que a maioria tenha sido expulsa. Ao invés disso, pode ser que a matéria que é normal para nós tenha sido expulsa e agrupada, criando pequenas ilhas de galáxias em um mar de matéria escura. No entanto, talvez haja uma área em algum lugar do universo que ainda não tenha sido descoberta, onde tudo está de cabeça para baixo. As estrelas de antimatéria existem? E será que realmente é possível encontrar matéria escura, mesmo que seja uma parte dela? Infelizmente, até agora não se chegou a um consenso. Mas há uma coisa que podemos dizer com certeza. Para os especialistas, é um tesouro de tópicos de pesquisa. E para nós, um tesouro de material para criar novos vídeos aqui para vocês. Os 2 maiores mistérios da astronomia serão resolvidos em um futuro próximo. Quem é que sabe, né? O universo já pareceu simples e fácil de entender para os seres humanos. A única coisa que os cientistas antigos e da Idade Média não conseguiam decidir era o que estava no centro do universo: a Terra ou o Sol. Todo o resto é simples e claro. Veja, esse planeta está fixado nessa esfera celeste, não está? Além disso, as esferas celestes de estrelas sem movimento. Tem alguma dúvida? Essa visão clara do mundo entrou em colapso diante dos fatos científicos nos tempos modernos. Desde então, aparentemente, o universo tem sido desvendado cada vez mais. No entanto, surge um mistério atrás do outro pela frente. O universo inexplicável. Entre 100 e 150 anos atrás, houve uma profunda mudança nas percepções sobre o universo e sobre seu passado e futuro. Antigamente, pensava-se que o universo era eterno e imutável, mas agora sabemos que isso estava errado, que o universo foi criado pelo grande evento final, o Big Bang, e que com o tempo ele chegará ao fim. Além disso, no final do século XX, foram feitas mais 2 descobertas surpreendentes. Primeiro, foi provado que a proporção de matéria de luz visível no universo é relativamente pequena e que a maior parte dela é composta de matéria misteriosa que não interage a não ser gravitacionalmente. O que é essa substância misteriosa da matéria escura? Desde então, várias hipóteses foram levantadas, mas nenhuma delas pôde ser provada. A segunda descoberta foi que a velocidade de expansão do universo estava se acelerando. Anteriormente, os cientistas acreditavam no contrário, que a velocidade de expansão do universo estava diminuindo. A aceleração da velocidade de expansão está relacionada à energia escura, que também ainda é desconhecida. Pensando que 2 mistérios não seriam suficientes, o universo lançou um terceiro mistério para os cientistas. Provavelmente está relacionado com os 2 anteriores. Esse mistério é o fluxo escuro. Dizem que uma força desconhecida está transportando aglomerados inteiros de galáxias em algum lugar distante, como folhas sendo levadas pela correnteza violenta de um rio na montanha. O mistério do fluxo escuro. Após descobrir sobre a energia escura, os pesquisadores construíram um novo modelo de teoria do universo. Com esse modelo, o universo continua a se expandir em velocidade acelerada, mas não tem um ponto principal em nenhum lugar. Quer seja a nossa galáxia, a nebulosa de Andrômeda, ou a GNZ11, a galáxia mais distante conhecida no final de 2020, a velocidade de expansão é uniforme em todos os lugares. De acordo com esse modelo de teoria, o movimento dos aglomerados de galáxias também deve ser desordenado e caótico. Os aglomerados de galáxias estão muito afastados para permitir que seus movimentos interajam uns com os outros. Surgiram fortes rejeições a esse modelo teórico, incluindo um trabalho do pesquisador da NASA, Alexander Kashlinski. Depois de estudar os dados de 3 anos do satélite WMAP, uma sonda espacial que investiga a radiação cósmica difunda em micro-ondas em 2008, eles notaram algo estranho. Os movimentos de alguns aglomerados de galáxias estavam estranhamente alinhados. Eles não estão se afastando um do outro de maneira desordenada, mas de maneira uniforme e alinhada. Além disso, o efeito da gravidade é improvável. O nome dado a esse movimento uniforme é fluxo escuro.
o fluxo escuro transporta o aglomerado de galáxias na direção das constelações de Centauro e Hidra. Isso coincide exatamente com a localização de outra anomalia bem conhecida, o Grande Atrator, que é diferente do fluxo escuro. Os pesquisadores já conhecem o Grande Atrator há muito tempo, desde 1973. Foi somente naquele ano que se notou que uma parte significativa das galáxias conhecidas estavam se movendo juntas em uma determinada direção. No entanto, foi muito difícil investigar essa anomalia. Não é possível fazer uma observação direta, porque o plano galáctico da Via Láctea, que fica entre o Grande Atrator e a Terra, é um obstáculo. Durante um quarto de século, o mistério do Grande Atrator tem atormentado os astrônomos, mas em 2005 foi provado os seguintes fatos. Primeiro, a massa do aglomerado de Norma no centro do Grande Atrator é 1/10 da massa suposta anteriormente. E segundo, o próprio Grande Atrator está se movendo em direção ao superaglomerado Shapley, um dos maiores do universo observável. Tendo conhecimento sobre o Grande Atrator e o superaglomerado de Shapley, quando Kashlinski descobriu o fluxo escuro pela primeira vez, ele não considerou uma descoberta importante. Ele pensou que poderia ter apenas encontrado novas evidências de que o aglomerado de galáxias estava se movendo nessa direção. No entanto, com o avanço da pesquisa, ficou claro que as anomalias encontradas não podiam ser explicadas de forma tão simples. O primeiro problema é que aglomerados de galáxias muito distantes, bilhões de anos-luz da Terra, também estão incluídas no fluxo escuro. O segundo problema é que a velocidade local, o componente da velocidade específica do fluxo escuro, contém elementos que não podem ser explicados apenas pela gravidade de corpos celestes conhecidos, o que não é por acaso. Em outras palavras, tudo nos leva a acreditar que o ponto para o qual o fluxo escuro flui parece estar fora do universo observável. Teorias sobre o fluxo escuro. O fenômeno do fluxo escuro tem atraído muito interesse de astrônomos do mundo todo. Os pesquisadores criaram várias hipóteses e tentaram explicá-las. E como tantas outras coisas nesse mundo, muitas dessas explicações são um tanto quanto peculiares. De acordo com algumas teorias, o fluxo escuro está apenas nos puxando para objetos que são mais maciços do que o superaglomerado de Shapley. Esse objeto maciço está fora do universo visível, porque o universo está se expandindo. Se esse superaglomerado de galáxias se formasse rapidamente, 250 a 300 milhões de anos após o Big Bang, sim, isso poderia ser possível. É claro que teríamos que rever um pouco a teoria da cosmogênese e assumir que algumas das estrelas e galáxias nasceram mais cedo do que o previsto anteriormente. Mas isso não seria um problema muito grande. Existem também hipóteses mais estranhas. Segundo essa teoria, o fluxo escuro é um efeito de outro universo fora desse. O próprio Kashlinski é um defensor dessa teoria. Na teoria do multiverso, tem uma teoria de que a estrutura do universo é como uma esponja, ou em outras palavras, como uma piscina de bolinhas. Os furos na esponja ou as bolas de plástico na piscina são universos individuais e independentes, cada um governado por suas próprias leis físicas particulares. Os universos estão separados entre si por um horizonte de eventos, mas somente a gravidade pode afetar os universos vizinhos. O universo vizinho pode estar agindo como uma força da maré em relação ao nosso próprio universo. É assim que se movem os superaglomerados de galáxias. E o componente inexplicável da velocidade específica também pode ser explicado pela atração gravitacional do universo vizinho. Finalmente, a teoria mais chata. Ele afirma que Kashlinski e seu grupo de pesquisa simplesmente cometeram um erro em seus cálculos. O astrofísico Edward Bray criticou o método utilizado para calcular a velocidade de movimento dos superaglomerados de galáxias, dizendo que ele poderia levar a resultados errados. A possibilidade de erros de cálculo também foi apontada por outros especialistas. Alguns desses pesquisadores afirmaram que recalcular a velocidade de movimento dos superaglomerados de galáxias demonstrava que eles não estavam se movendo em conjunto, muito menos em uma direção fixa. No entanto, Kashlinski e seus colaboradores continuam defendendo essa teoria, que tem ganhado cada vez mais apoio de pesquisadores do mundo inteiro. Os pesquisadores não costumam concordar prontamente com outros pesquisadores. Até mesmo a teoria do Big Bang não foi imediatamente aceita por todos os astrônomos e físicos.
Quem sabe, num futuro próximo, novos fatos poderão ser descobertos e levarão céticos obstinados não só a aceitar a existência do fluxo escuro, mas também chegar mais perto de desvendar os segredos do fluxo escuro. Ou será que não existe nenhum segredo e Kashlinsk também estava errado? Bom, vamos ficar atento a todos os avanços e atualizações. E você, também gostaria de se juntar a nós? Bom, pessoal, e o vídeo de hoje termina por aqui. Muito obrigado por ficar com a gente até o final desse vídeo. Esperamos que você tenha gostado do nosso material. Esse mundo está cheio de muitos mistérios e esses mistérios continuam aumentando todos os dias. Por isso, continue assistindo o nosso canal. Estamos esperando por vocês com vídeos super interessantes. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.